Olá, eu sou a Silvia Coelho Matos, do canal Relíquias Atuais e Espirituais. O tema que eu estou trazendo para vocês hoje é sobre cirurgia plástica. Ela pode culminar em resgate ou deformação perispiritual? Vamos abordar esse assunto que não vai satisfazer apenas as mulheres, mas os homens têm buscado nas melhorias visuais do rosto ou do corpo. Seja cirurgia plástica, aplicação de produtos que dão vitalidade à pele ou recursos estéticos dos mais variados. Do ponto de vista espiritual, quando a pessoa poderia lançar mão de semelhante recurso? Ao aderir a ela, não poderia cometer abusos ou descambar para exageros por excesso de vaidade? Bom, todos nós temos o nosso livre-arbítrio. E desde que não exageremos caindo no excesso e nos colocando em riscos, mas pensando na autoestima, vale a pena. E isto também, não seja uma prioridade, deixando algumas necessidades mais importantes em segundo plano. Tem pessoas que se orgulham de suas rugas ou de seus cabelos brancos. Que bom! Mas tem outras, como eu, que preferem se olhar no espelho, ter um outro tom de cabelo, prefere se sentir mais joviais na aparência. Então, cada um tem o livre-arbítrio de optar por envelhecer, conforme a vida vai acontecendo, vai enrugando, mas tem outras que não querem, elas preferem se cuidar. E isso é proibido? Isso não pode? A doutrina espírita acha que está errado? Bom, na Folha Espírita, em 2005, na Associação Médica Espírita do Brasil, o Dr. Ivo Pitangui, ele foi cirurgião plástico famoso na época, reconhecido internacionalmente, ele fazia atendimentos estéticos e reconstrutores e se dedicou a vida toda à cirurgia plástica. Ele acreditava que, tentando remediar as más formações e deformidades que afligem o ser humano e diminui a sua autoestima, a cirurgia plástica fazia muito bem para o ser humano. E ao corrigir essas alterações, o paciente, sentindo-se confiante e integrado ao meio social que o cerca, passa a ser uma pessoa bem melhor, lidando até melhor com ela mesma. Muitas pessoas nascem, crescem, vivem, morrem com aquela mesma aparência, ou porque não tem condições de fazer nada, morrem frustradas, Agora, nós estamos aqui na Terra e não fazendo mal às pessoas, nós não prejudicando ninguém e nós não moldando o nosso corpo de uma forma exagerada, nos deformando, não é condenável, certo? A cirurgia vai poder trazer de volta a alegria, e isso é uma sensação maravilhosa. Richard Simonetti, espírita e escritor,
ele em 2018 apresentou um questionamento que foi feito a Chico Xavier. Ele perguntou para o Chico: você faria uma plástica facial? Chico respondeu: se me fosse possível, pois assim eu não assustaria tanto os meus semelhantes. Então, a resposta bem-humorada do médium nos conduz à problemática dessa especialidade médica, bastante desenvolvida na atualidade, porque as técnicas modernas tornaram os procedimentos mais simples e acessíveis. Então, hoje, o maior número de pessoas podem recorrer a essas cirurgias. Sob o ponto de vista espiritual, também foi feita a pergunta, Chico, se seria lícita essa iniciativa buscando-se a beleza física, quanto o que importa é o embelezamento espiritual. E costuma-se dizer que para sermos felizes devemos gostar de nós mesmos. E isso envolve também a aparência, porque a pessoa que não está satisfeita com o seu visual, ela pode tratar de melhorá-lo sim. Argumentam os opositores que seria insensar a velha vaidade humana e que seria tão prejudicial à evolução do espírito. Mas, se assim considerarmos, nós deveremos renunciar a outros tipos de cuidados, né? Com roupa, calçados, cabelos, a higiene pessoal, as nossas maquiagens, os adornos, né? Se isso me faz bem, me deixa feliz, por que eu não vou usar? É o mesmo caso da cirurgia plástica. Se você acha que é importante para você, faça, né? Condenável dessa cirurgia seria o excesso, porque tem pessoas que se submetem a tantas recalchutagens faciais que ficam com uma aparência assim muito estranha. Outras faz o corpo inteiro, né? É rosto, busto, bumbum, faz tudo. Então, desde que não exista exagero, não tem problema nenhum, certo? Durante essa conversa, né, com Richard Simonetti e Chico Xavier, a cirurgia plástica estaria interferindo na programação, né, de quando viemos para cá. E qual seria a resposta? Que nós herdamos de nossos pais as características físicas deles. E não me parece que toda uma ancestralidade tenha enfiado o nariz aonde não devia, ou não ouviu os avisos da vida, justificando o nariz adunco ou as orelhas de abano. Mesmo quando há legítimo problema kármico relacionado com a aparência ou a funcionalidade física, isso não significa que não possamos corrigi-lo ou amenizá-lo. Na contabilidade espiritual, quando se trata do pagamento de débitos kármicos, a medicina com seus avanços é a própria misericórdia divina a nos oferecer generosos descontos, amenizando as dores do resgate. Consideremos ainda que a dor é apenas o estágio primário no processo de reajuste, quando contrariamos as leis divinas e nos comprometemos no mal. Num segundo estágio, há os prejuízos que causamos. Portanto, podemos considerar a cirurgia plástica, isso é o Chico falando com o Richard Simonetti,
podemos considerar a cirurgia plástica uma espécie de maquiagem para o homem perecível, sem nenhum efeito na economia do espírito imortal. Portanto, use-a se o desejar, sem abusar. E lembre-se, o bisturi melhora precariamente o visual físico. Para melhorar o visual espiritual, é preciso usar largamente outro bisturi, que é o empenho de renovação, extraindo mazelas e imperfeições de nossas almas. Mão firme no esforço do bem. Então, vocês percebem que nós temos o nosso livre-arbítrio, podemos sim utilizar desses recursos, mas com todos os cuidados e sem excesso. Voltando no tempo, em julho de 1971, no programa Pinga Fogo, Chico Xavier, dentre tantos assuntos abordados, discorreu sobre a questão das cirurgias plásticas de acordo com informações trazidas pela espiritualidade. Segundo ele, a cirurgia plástica que tenha como intuito a regeneração de tecidos, devidamente orientada pelos médicos terrestres, é um meio para estimular psicologicamente o paciente, a fim de que ocorra uma interiorização da felicidade, mesmo que relativa aqui em nosso plano. Com isso pode estar diminuindo sua tristeza e levando a pessoa a um maior equilíbrio diante de desafios difíceis para ela, né, no seu dia a dia. De repente, ela pode se sentir com sua autoestima resgatada, mais feliz, e a cirurgia plástica, nesse caso, ela é válida sim. Deve-se levar em consideração que as cirurgias plásticas não foram concedidas pelo alto em decorrência do progresso das ciências terrestres. E, por consequência, elas têm o intuito de valorizar o corpo físico, que nos serve de instrumento enquanto encarnados. Olha só as respostas em 1971 de Chico Xavier. A visão, né? Nós já estamos 50 anos depois e cabe direitinho nas nossas decisões de fazer ou não. A opção, né, de operar ou não para nos embelezar. E muitas vezes é para refazer, reconstruir alguma coisa que a gente acha que não está bem feito na gente. Ocorre que grande parte das pessoas tem dúvidas quanto a esses procedimentos estéticos por temerem possíveis resgates reencarnatórios. Nesse sentido, Chico Xavier explica nesse programa que deve-se lembrar que há uma grande diferença entre uma necessidade latente e um excesso de vaidade, sendo uma trabalhadora do bem, sem excessos também de futilidades excessivas ou de ações maldosas. Portanto, meus amigos, dispensando os excessos, mantendo as suas boas atitudes, e nada culminará em resgate ou deformação perispiritual. O nosso tema é um tema atual, né? As pessoas têm feito exageradamente essas cirurgias. Nada impede que se faça sem exageros, né? E eu gostaria que vocês pudessem clicar aí no curtir
faça a sua inscrição, se ainda não fez, clique lá no sininho, todas, para que o YouTube te comunique dos novos vídeos. E, lógico, compartilhe com os seus amigos também. O tema de hoje também fica aí como reflexão. Se você é uma pessoa que não está preocupada, que você está feliz do jeito que você está, que bom. Que Deus te abençoe, te proteja, te ilumine muito. Ilumine sempre material e espiritualmente. Fique com Deus. Um grande beijo no seu coração e até a próxima, se Deus quiser.